A lenda do Lótus Dourado. Os sacerdotes do budismo no Japão sabiam que o sucesso de sua religião não aconteceria caso tentassem varrer os antigos deuses do shintoísmo. Ao contrário, o que fizeram foi uma adaptação astuta às necessidades de seus próprios ensinamentos. Neste caso, o Japão tomou emprestado da Índia, e em menor grau da China, quando consideramos o dragão como originalmente pertencente ao reino celestial. Assim diz a lenda. Buda, tendo concluído suas meditações sagradas no monte Dandoku, caminhou lentamente por um caminho rochoso em direção à cidade mais próxima. As sombras escuras da noite rastejavam sobre o país, e havia profunda quietude por toda a parte. Ao se aproximar de seu destino, Buda ouviu alguém gritar: Shiogyo Mujio. A maneira externa nem sempre é um indicador da disposição natural. Buda ficou encantado com essas palavras e desejou saber quem havia falado com tanta sabedoria. Repetidas vezes ele ouviu as mesmas palavras e, chegando à beira de um precipício, olhou para o vale abaixo e descobriu um dragão intimidador olhando para ele com olhos raivosos. Buda então sentou-se sobre uma rocha e perguntou ao dragão como ele havia aprendido um dos mais altos mistérios do budismo. Tal sabedoria profunda sugeria um estoque de verdades espirituais ainda a serem reveladas, e Buda, portanto, pediu ao dragão que expressasse outras palavras sábias. Então, a criatura, tendo se enrolado em volta da rocha, gritou com grande voz: Zeijyo Metsupo. Todas as coisas vivas são antagônicas à lei de Buda. Depois de proferir essas palavras, o dragão ficou em silêncio por algum tempo. Então Buda implorou para ouvir mais uma frase. Shiometsu Metsui. Todas as coisas vivas devem morrer, gritou a criatura. Com essas palavras, o dragão olhou para Buda, e em seu rosto terrível havia uma expressão de extrema fome. O dragão então informou que a próxima verdade era a última, e tão preciosa que ele não poderia revelá-la até que sua fome fosse saciada. Com isso, Buda observou que não negaria nada ao dragão, desde que ouvisse a quarta verdade revelada, e perguntou ao dragão o que ele exigia. Ao ouvir que a carne humana era o que o dragão exigia em troca de seu último fragmento precioso de sabedoria, o mestre então informou que sua religião proibia a destruição da vida, mas que, pelo bem-estar de seu povo, sacrificaria ele mesmo o seu próprio corpo. O dragão abriu sua grande boca e disse: Jakumetsu Iraku. A maior felicidade é experimentada depois que a alma deixa o corpo. Buda curvou-se e então saltou para a boca escancarada do dragão. Assim que o mestre tocou as mandíbulas do monstro, elas de repente se dividiram em 8 partes e, repentinamente, se transformaram nas 8 pétalas da lótus dourada. O Buda de bronze de Kamakura e a baleia. Acima das velhas canções transformadas em cinzas e dor, sob a qual a morte envolve os ídolos e árvores com névoa de suspiro, onde estão os dias de ascensão de Kamakura e a vida antiga? Com o coração elevado ao silêncio, Daibutsu fica para sempre. O grande Buda de bronze de Kamakura, ou Daibutsu, é sem dúvida um dos pontos turísticos mais notáveis do Japão, assim como Kamakura foi no passado a capital do país. Era uma grande cidade de quase 1 milhão de habitantes, e foi a sede dos shoguns
e dos regentes da família Hojo durante o conturbado período da Idade Média. Mas Kamakura, apesar de todos os seus devotos adoradores de Buda, foi destruída por tempestades em 2 ocasiões, até que finalmente perdeu sua importância. Hoje, campos de arroz e bosques devem ser vistos no lugar da glória de outrora. Tempestade e fogo, no entanto, deixaram intocado o templo de Hashima, o deus da guerra, e a imagem de bronze de Buda. Antigamente, essa figura gigantesca repousava em um templo, mas agora está bem acima das árvores, com um sorriso inescrutável em seu grande rosto, com os olhos cheios de uma paz que não pode ser abalada pelas mesquinhas tempestades do mundo. O Buda de bronze, em sua postura sentada, tem 15 metros de altura e 30 de circunferência. O comprimento de seu rosto tem 2,5 metros, e seus polegares quase 1 metro de circunferência. É provavelmente a peça de bronze mais alta do mundo. Uma imagem tão enorme naturalmente criou uma sensação considerável nos dias em que Kamakura era uma cidade florescente, estabelecida pelo grande general Yoritomo. As estradas dentro e ao redor da cidade estavam densamente apinhadas de peregrinos, ansiosos para contemplar a última maravilha. E todos concordavam que essa imagem de bronze era a maior coisa do mundo. Pode ser que alguns marinheiros que viram essa maravilha tenham contado uma história sobre a mesma durante suas viagens. Sendo isso verdade ou não, tais histórias chegaram aos ouvidos de uma poderosa baleia, que vivia no Mar do Norte. Ela ouviu sobre o Buda de bronze de Kamakura, e como ele se considerava muito maior do que qualquer coisa na Terra. A ideia de um possível rival eliciou na vaidosa baleia total desaprovação. Ela considerava impossível que homenzinhos pudessem construir qualquer coisa que competisse com seu enorme volume, e riu com vontade da absurdidade de tal concepção. Sua risada, no entanto, não durou muito. Ela era excessivamente ciumenta, e quando soube das numerosas peregrinações a Kamakura e dos elogios incessantes evocados por aqueles que tinham visto a imagem, ficou extremamente zangada. Açoitou o mar em espuma e assoou o nariz com tanta violência que outras criaturas das profundezas deram-lhe um amplo espaço. Sua solidão só agravou o problema, e ela não conseguia comer ou dormir, e, em consequência, acabou por emagrecer. Nestas condições, finalmente decidiu conversar sobre o assunto com um tubarão gentil. O tubarão respondeu às perguntas acaloradas da baleia com calma solicitude e consentiu em ir ao Mar do Sul para que pudesse fazer a medição da imagem e trazer de volta o resultado de seu trabalho para seu agitado amigo. O tubarão partiu em sua jornada, até que chegou à praia, onde pôde ver a imagem que se elevava acima dele, pouco menos de 1 quilômetro para o interior. Como não podia andar em terra firme, estava prestes a renunciar à sua busca, quando teve a sorte de descobrir um rato desfrutando da comida ao longo de um junco. Ele explicou sua missão ao rato e pediu àquela criaturinha muito lisonjeada que tirasse a medida do Buda de bronze. Então o rato desceu do junco, nadou até a praia e entrou no templo escuro onde estava o grande Buda. A princípio ele ficou tão impressionado com a magnificência que viu ao seu redor que não sabia como proceder para atender ao pedido do tubarão. Ele finalmente decidiu dar a volta na imagem, contando seus passos enquanto andava. Descobriu, depois de ter realizado essa tarefa, que havia caminhado exatamente 5.000 passos, e ao retornar ao junco, disse ao tubarão a medida da base do Buda de bronze. O tubarão, com muitos agradecimentos ao rato, voltou ao Mar do Norte e informou a baleia
que os relatos sobre o tamanho dessa imagem exasperante eram muito verdadeiros. A baleia, depois de receber a informação, ficou mais furiosa do que nunca. Como numa história familiar às crianças inglesas, ela calçou botas mágicas para viajar em terra como sempre fizera no mar, e assim chegou ao templo de Kamakura à noite, descobrindo que os sacerdotes tinham ido para a cama e aparentemente estavam dormindo profundamente. Educadamente, bateu na porta, mas ao invés do murmúrio sombrio de um padre meio acordado, ouviu Buda dizer, com uma voz que soava como o som de um grande sino: "Entre." "Não posso," respondeu a baleia, "porque sou muito grande. Por favor, você poderia vir até mim?" Quando Buda descobriu quem era a visitante e o que desejava em uma hora tão atípica, ele desceu condescendentemente de seu pedestal e saiu do templo. Houve espanto absoluto de ambos os lados. Se a baleia tivesse joelhos, eles certamente teriam se batido. De sua parte, Buda ficou surpreso ao encontrar uma criatura de proporções tão gigantescas. Podemos imaginar a consternação do sumo sacerdote quando descobriu que o pedestal não trazia a imagem de seu mestre. Ouvindo uma conversa estranha acontecendo fora do templo, ele saiu para ver o que estava acontecendo. Muito assustado, o sacerdote foi convidado a participar da discussão e solicitado a tirar a medida da imagem da baleia, o que começou a fazer com seu rosário. Durante o procedimento, a imagem e a baleia aguardavam o resultado com a respiração suspensa. Ao término das medições, descobriu-se que a baleia era 5 centímetros mais longa e mais alta do que a imagem. A baleia voltou para o Mar do Norte, mais vã e vaidosa do que nunca. Ao descobrir que não era tão grande como imaginava, a imagem voltou ao templo, sentando-se novamente e lá permanecendo até hoje, sem dar grande importância ao fato. O cristal de Buda. Antigamente vivia no Japão um grande ministro de estado chamado Kamatari. Sua única filha, Kohaku-jo, era extremamente bonita e bondosa. Sendo o deleite do coração de seu pai, ele decidiu que, se ela se casasse, ninguém menos importante do que um rei deveria ser seu marido. Inflexível, ele recusou firmemente todas as ofertas pela mão dela. Um dia houve um grande tumulto no pátio do palácio. Através dos portões abertos passaram vários homens portando um estandarte no qual estava desenhado um dragão de seda sobre um fundo amarelo. Kamatari soube que esses homens vieram da corte da China, com uma mensagem do imperador Kozo. O imperador tinha ouvido falar da beleza extraordinária e do encanto requintado de Kohaku-jo, e desejava se casar com ela. Como é habitual no Oriente em tais ocasiões, a oferta do imperador foi acompanhada com a promessa de que, se Kohaku-jo se tornasse sua noiva, ele permitiria que ela escolhesse de seu estoque de tesouros o que ela quisesse enviar para seu próprio país. Depois que Kamatari recebeu os enviados com a devida pompa e cerimônia, ele colocou à disposição deles uma ala inteira do palácio, voltando para seu próprio quarto e pedindo a seu servo que trouxesse a filha à sua presença. Quando Kohaku entrou no quarto, ela se curvou diante do pai e sentou-se pacientemente nos tapetes brancos, esperando ouvir o que ele tinha a lhe dizer. Kamatari informou que havia escolhido o imperador da China para ser seu marido, o que fez a donzela chorar ao ouvir a notícia. Ela tinha sido tão feliz em sua própria casa, e a China parecia muito distante. Quando, no entanto, seu pai previu mais felicidade no futuro do que ela já tivera no passado, Kohaku enxugou os olhos e ficou um pouco surpresa
ao ouvir que talvez todos os tesouros da China seriam depositados diante de seus pequenos pés. E se sentiu mais feliz quando o pai lhe disse que poderia enviar 3 desses tesouros para o templo de Kofukuji, onde ela havia recebido uma bênção quando bebê. Então Kohaku obedeceu a seu pai sem apreensão ou mágoa. Suas servas choraram quando souberam da notícia, mas ficaram confortadas quando a mãe de Kohaku lhes disse que algumas delas seriam escolhidas para ir junto com a donzela. Antes de Kohaku partir para a China, ela seguiu seu caminho para o amado templo de Kofukuji, e chegando ao santuário sagrado, rezou por proteção em sua jornada, prometendo que, se suas orações fossem atendidas, procuraria na China os 3 tesouros mais preciosos e os enviaria ao templo como prova de agradecimento. Kohaku chegou à China em segurança e foi recebida pelo imperador Kozo, com grande magnificência. Seus medos infantis logo foram dissipados pela bondade dele. Na verdade, Kozo mostrou a ela muito mais do que a bondade. No idioma de sua amada, ele disse: "Depois de longos dias de espera cansativa, colhi a azaleia da montanha distante, e agora a planto em meu jardim, e grande é a alegria do meu coração." O imperador a levou de palácio em palácio, e ela não sabia qual era o mais bonito. Mas seu marido sabia que ela era muito mais adorável do que qualquer um deles. Por causa de sua grande beleza, ele desejava que Kohaku fosse sempre lembrada em toda a extensão da China, mesmo além dos limites de seu reino. Então, ele reuniu seus ourives e jardineiros e ordenou que eles construíssem um caminho para a imperatriz, como nunca se ouviu falar no mundo inteiro. Os degraus desse caminho foram esculpidos na forma de flores de lótus em prata e ouro, para Kohaku caminhar sempre que passeava sob as árvores ou à beira dos lagos. O caminho evitava que seus belos pés se sujassem ao tocar a terra. Desde então, na China e no Japão, os poetas e amantes em canções, sonetos e conversas doces chamam os pés das amadas de pés de lótus. Mas apesar de toda a magnificência que cercava Kohaku, ela não esqueceu da sua terra natal nem do voto que fizera no templo de Kofukuji. Um dia ela informou timidamente o imperador de sua promessa, e ele, muito feliz por ter outra oportunidade de agradá-la, colocou diante dela um estoque de coisas belas e preciosas que pareciam um mundo fantasmagórico requintado de cores alegres e formas perfeitas. Havia tamanha riqueza de coisas bonitas que ela achou difícil fazer uma escolha. Finalmente, decidiu sobre os seguintes tesouros mágicos: um instrumento musical, que se tocado continuaria a tocar para sempre, uma caixa de pedra de tinta, que, ao abrir a tampa, continha um suprimento inesgotável de tinta da Índia, e, por último, um belo cristal, em cujas profundezas claras podia ser visto, de qualquer lado que se olhava, uma imagem de Buda montado em um elefante branco. A joia era de glória transcendente e brilhava como uma estrela, e quem olhava suas profundezas líquidas e contemplava a visão abençoada de Buda, teria a paz de coração para sempre. Depois que Kohaku contemplou por algum tempo esses tesouros, ela mandou chamar o almirante Banco e pediu-lhe que os levasse com segurança ao templo de Kofukuji. Tudo correu bem com o almirante Banco e seu navio até que estavam em águas japonesas, navegando para a baía de Shidonoura, quando uma forte tempestade fez o navio girar de um lado para o outro. As ondas se agitavam com a ferocidade das feras, e os relâmpagos brilhavam continuamente no céu, iluminando por um momento um navio em movimento,
ora lançado no alto de uma montanha de água, ora arrastado para um vale verde do qual parecia nunca mais poder sair. De repente a tempestade amainou com a mesma imprevisibilidade com que havia surgido. Alguma mão de fada havia acariciado todas as nuvens e colocado um tapete azul e cintilante sobre o mar. O primeiro pensamento do almirante foi para a segurança dos tesouros que lhe foram confiados, e ao descer descobriu o instrumento musical e a caixa de pedra de tinta tal como os havia deixado. Mas faltava ali o mais precioso dos tesouros, o cristal de Buda. Ele pensou em tirar sua vida, tão triste estava com a perda. Mas, refletindo, viu que seria mais sensato viver enquanto houvesse qualquer coisa que pudesse fazer para encontrar a joia. Ele então se apressou para desembarcar e informou Kamatari de seu terrível infortúnio. Assim que foi informado sobre a perda do cristal de Buda, o sábio ministro percebeu que o rei dragão do mar o havia roubado, e para esse propósito havia causado a tempestade, que lhe permitiu tomar o tesouro sem ser percebido. Kamatari ofereceu uma grande recompensa a vários pescadores que ele viu na costa de Shidonoura, se algum deles se aventurasse no mar e trouxesse de volta o cristal. Todos os pescadores se ofereceram como voluntários, mas depois de muitas tentativas a joia preciosa ainda permaneceu sob a guarda do rei do mar. Kamatari, muito aflito, de repente percebeu uma pobre mulher carregando um bebê nos braços. Ela implorou ao grande ministro que a deixasse entrar no mar para procurar pelo cristal. Apesar de sua fragilidade, falou com convicção. Seu coração de mãe parecia dar-lhe coragem. Ela fez seu pedido porque, caso conseguisse trazer de volta o cristal, desejava que, como recompensa, Kamatari criasse seu bebê como um samurai, para que assim pudesse ser algo na vida além de um humilde pescador. Kamatari se lembrou como no passado também ambicionou o bem-estar de sua filha. Ele prontamente entendeu o pedido da pobre mulher e prometeu solenemente que, se ela cumprisse fielmente sua parte, ele cumpriria a dele de bom grado. A mulher retirou-se e, tirando as vestes superiores e amarrando uma corda em volta da cintura, na qual enfiou uma faca, estava preparada para sua perigosa jornada. Dando a ponta da corda a vários pescadores, ela mergulhou na água. A princípio, a mulher viu o contorno indistinto das rochas, o dardo de um peixe assustado e o tênue ouro da areia abaixo dela. Então, de repente, se deu conta dos telhados do palácio do Rei do Mar, uma grande e linda construção de coral, relevada aqui e ali com aglomerados de algas multicoloridas. O palácio era como um enorme pagode, subindo degrau após degrau. A mulher nadou para examiná-lo mais de perto e percebeu uma luz brilhante, mais brilhante que a luz de muitas luas, tão brilhante que ofuscou seus olhos. Era a luz do cristal de Buda, colocada no pináculo desta vasta morada, e em todos os lados da joia havia dragões guardiões adormecidos, parecendo vigiar mesmo em seu sono. A mulher nadou, rezando em seu coração corajoso para que os dragões pudessem dormir até que estivesse fora de perigo e de posse do tesouro. Porém, assim que pegou o cristal de seu lugar de descanso, os guardiões acordaram. Suas grandes garras se estendiam, suas caudas açoitavam furiosamente a água e em poucos instantes já estavam em perseguição. Em vez de abrir mão do cristal que havia conquistado perigosamente, a mulher fez um ferimento no seio esquerdo e enfiou a joia na cavidade, pressionando a mão sobre a pobre carne dilacerada, sem fazer um murmúrio de dor sequer.
Quando os dragões perceberam que a água estava turva com o sangue da mulher, eles voltaram, pois os dragões do mar temem a mera visão do sangue. Agora a mulher, puxando a corda com força, alertou os pescadores, que sentados nas rochas acima, ajudaram-na a sair das águas rapidamente. Eles a deitaram gentilmente na praia, descobrindo que seus olhos estavam fechados e que seu peito sangrava profusamente. Kamatari a princípio pensou que a mulher havia arriscado sua vida em vão, mas, inclinando-se sobre ela, notou o ferimento em seu seio. Quando abriu os olhos, tirando a joia de seu esconderijo, ela murmurou algumas palavras sobre a promessa de Kamatari, finalmente caindo morta, com um sorriso pacífico no rosto. Kamatari levou o filho da mulher para casa e cuidou dele com todo o carinho de um pai. No devido tempo, o menino cresceu e se tornou um samurai corajoso. E com a morte de Kamatari, ele também se tornou um grande ministro do estado. Quando anos mais tarde ele descobriu a história do ato de autossacrifício da mãe, ele construiu um templo na baía de Shidonoura, em memória de sua coragem e amor verdadeiro. O templo se chama Shidoji, e os peregrinos que visitam são lembrados até hoje da nobreza de uma pobre coletora de conchas.